Bom dia, irmãos. Vamos ler o livro de Salmos 111, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu concerto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu concerto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Seu louvor permanece para sempre. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. É bom ver a cada um nesta manhã. Os que estão em casa, possamos tomar esse tempo para louvar Aleluia. a esse Deus tão grande, e dizer a Ele que não há Deus tão grande como Ele. Amém. Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus que pode fazer as obras como as que fazes tu. Não há Deus que pode fazer as obras como as que fazes tu. Nem com espada, nem com exército, mas por Deus Santo Espírito. Nem com a espada, nem com o exército, mas por Deus Santo Espírito. Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu. Aleluia. Não há Deus que pode fazer as obras como as que fazes tu. Não há Deus que pode fazer as obras como as que fazes tu. Aleluia. Nem com a espada, nem com o exército, mas por Deus Santo Espírito. Nem com a espada, nem com o exército, mas por Deus Santo Espírito. E esses montes se moverão, esses montes se moverão, e esses montes se moverão pelo teu Santo Espírito. Aleluia. Amém. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, porque nós servimos a um Deus vivo. Aleluia. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, Louvado seja o que teu nome. nada, Senhor, nada se detém ao seu poder. Sim. Obrigado por tudo quanto tens feito por nós. Oi. Aceita o nosso louvor nesta manhã, Aleluia. que vem de corações gratos, Sim, vem Pai. de vidas, Senhor, que querem te servir, que querem te louvar a todo momento. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Sê conosco, aceita, continua conosco, Sim, Pai. aceita a nossa gratidão. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
desafiar a cantar aleluia. este coro outra vez. Aleluia. Não há Deus maior. Amém. E ao cantares lá no teu lugar, onde quer que estejas, caiu em casa, no teu coração, lembra-te das grandes maravilhas que Deus tem feito na tua Aleluia. vida. Amém. Lembra-te do que Ele tem feito e dá aquele carinho, aquela gratidão para um Deus que tudo Aleluia. merece. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Obrigado, Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu louvor. Louvado seja o seu nome. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor, Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu. para o seu louvor. Aleluia. Amém. Amém. Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós dizemos, servimos a um Deus maravilhoso, cantamos do seu louvor, cantamos da sua grandeza, mas quando nós paramos um momento e analisamos tudo quanto Deus tem feito, maiores razões ainda nós temos para Sem louvar dúvida. esse Deus. Sem dúvida. É bom estarmos aqui nesta manhã. Aleluia. É tão bom ter o pastor Orlando aqui tocando. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Só Aleluia. nisso, só nisso, Aleluia. nós dizemos, Senhor, Aleluia. obrigada. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não outra coisa. O nosso louvor, a nossa gratidão nesse Deus que é maravilhoso. Amém. O coro que nós vamos cantar a seguir é um coro que nós estamos aprendendo. E na capa deste coro, do livro que traz este coro, diz que é o ano da graça. É o ano da graça. Aleluia. Nós estamos começando um novo ano. Eu acho que todos nós
O time de louvor costuma dizer que eu estou neste mundo de azar. Se eu digo qualquer cor, eles dizem é do teu tempo, porque bota para ali de azar. Mesmo nós que já estamos por cá de azar, há muito tempo, creio que nunca, nós vimos um ano como o ano que passou. Cada um de nós tem passado por circunstâncias. Cada um de nós tem tido coisas que, de uma forma ou de outra, não são normais. Nenhum de nós aqui alguma vez entrou na igreja com uma máscara na cara. Nenhum de nós aqui tivemos tempo para estar em casa sem chegar à casa de Deus, porque nós não podíamos por causa da saúde. Há muita coisa acontecendo, mas eu quero vos desafiar que continua sendo o ano da graça. A graça do Senhor está conosco em cada situação. Amém. Ele é Emmanuel. E eu gosto deste coro porque começa por dizer: Ele é Deus comigo. Ele é pessoal. Não importa a circunstância, na casa do Senhor, na tua casa, no hospital, onde quer que estejas, Ele está contigo. Aleluia. Amém. Isaías, na sua palavra, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornam-se-ão em nada e se contenterem contigo, perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejaram contigo tornar-se-ão em nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Sabem porquê? Deus diz: porque eu sou o Senhor teu Aleluia. Deus. Amém. Te tomo pela tua mão direita Aleluia. e te guio. Não temas, eu te ajudo. Aleluia. Amém. Ok? E lendo isso, eu vi a Ruth entrando, segurando na mão dos filhos, guiando os filhos. Pensa nesse Deus que criou o céu e a terra. O Deus que sabe o ontem, o hoje, o amanhã. Esse é o Deus que te segura pela tua mão direita. Aleluia. Esse é o Deus que te segura e que te guia em cada circunstância da tua vida. Ele é Emmanuel. É Deus comigo, é Deus contigo, é Deus com o seu povo. Ele é Emmanuel. Aleluia. Emmanuel é Deus que está comigo. Deus que está presente, pronto a me ajudar. Meu Deus fiel, és meu melhor amigo. Deus já me revela o caminho onde andar. Emmanuel é Deus que está comigo. Deus que está presente, pronto a me ajudar. Meu Deus fiel, és meu melhor amigo. Deus que me revela o caminho onde andar. Tua presença enche a igreja e o teu amor o meu coração. Abre os meus olhos, quero te contemplar, Senhor.
restaura em mim a alegria da tua salvação. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Emmanuel, é Deus que Está comigo, Deus que está presente, pronto a me ajudar. Aleluia. Meu Deus fiel, és meu melhor amigo. Deus que me revela o caminho onde andar. Tua presença enche a igreja e o teu amor o meu coração. Abre os meus olhos, quero te contemplar, Senhor. Restaura em mim A alegria da tua salvação. Enche os meus lábios, quero adorar, Senhor. Tua unção enche a igreja e o teu amor o meu coração. Abre os meus olhos, quero te contemplar, Senhor. Tua unção restaura em mim A alegria da tua salvação. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Aleluia. Deus tem sido tão grande nas nossas vidas. E eu gostaria de dar o meu testemunho nesta manhã. O facto, a irmã falou, Fatinha, de ter pastor Orlando aqui é algo que fala do poder de Deus, da fidelidade de Deus. E no íntimo do meu coração, eu tenho dito que eu quero servi-lo cada dia mais. Falando com a minha professora de seminário, eu disse que eu agradecia a Deus pela sua vida, por anos de estudo no seminário. Eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, através de pastores que me conduziram no meu crescimento espiritual, irmãos da igreja que investiram em mim, a igreja em Cabo Verde. Tudo que eu posso considerar trazer na minha bagagem. Mas eu voltei para ela, eu disse, mas nada se compara com o que agora eu posso expressar do íntimo do meu coração. O testemunho de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus amados irmãos, eu aprendi nesses últimos meses, e principalmente agora, com o privilégio de termos o pastor Orlando aqui conosco, que o nosso Deus não falha, que nós precisamos confiar nele. Em todas as circunstâncias da vida, em todas as circunstâncias da vida, só Deus sabe, só Deus sabe o quão grato eu tenho sido. Eu tenho louvado a Deus nesses dias, quando recebi a resposta, ainda com a advogada na outra linha e falando com a secretária da igreja. Eu estava lá no
meu coração pulando de felicidade e dando glórias a Deus. Eu desliguei o telefone, eu corri para cima, eu fui falar com o pastor Orlando, Sheila não estava, eu chamei, coloquei no telefone, eu disse a notícia, eu desci para baixo, eu estava dançando dentro de casa, louvando a Deus, tocando, Lara e Sara rindo, perguntando, papá, Daddy, what's going on? Ben veio, começou a saltar, ninguém sabia, só Deus. Só Deus, eu dou graças a Deus pelo suporte dessa igreja, pelos irmãos terem continuado com o vosso pastor, dias tão difíceis, só Deus sabe. Mas eu louvo Deus que tudo pode. Amém. Tudo pode, tudo. O vosso pastor hoje é diferente. Mais do que ouvir falar, tenho testemunhado do seu poder. A Fatinha, membro da junta, também sabe dos momentos difíceis, não é? Todos nós estávamos juntos. Todos. A Maria também, parte da junta. Mas havia confiança em Deus. E Deus é fiel. Amém. Ele tem sido fiel na vida da sua igreja. E eu creio que mais do que falar, hoje nós temos algo que ajuda a igreja de uma forma tremenda a confiar cada dia em Deus, porque Ele é e continuará sendo sempre Deus. Pai, eu sou grato pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Eu sou grato a Deus pelos teus cuidados. Obrigado, Jesus. Eu sou grato a Deus. Como agradecer? Como expressar a Deus o que vai no íntimo do meu coração? Palavras faltam. E eu sei, ó Deus, que orando, eu não falo somente da minha pessoa. Eu falo a Deus da vida de todos quantos estiveram envolvidos e continuam, a Deus, nesse processo. Eu falo a Deus da igreja. Eu falo do teu servo, pastor Orlando. É tão bom, Pai, poder vê-lo hoje aqui, ao meu lado, Pai. É tão bom, Pai. É tão bom saber, Pai, que Tu vês para a nossa pequenez. Muitas vezes, ó Deus, querendo fazer o melhor, em circunstâncias adversas, coisas podem sair da maneira que nós não queríamos. Mas louvamos o Teu santo e bendito nome, porque Tu és Deus. Quando tudo não vai do nosso jeito, ó Deus, Tu fazes o caminho no deserto. Ó Deus, quando humanamente nós dizemos não há mais solução, há gratidão no meu coração, Pai, no coração da Tua igreja, na vida de cada irmão, pela Tua fidelidade. Ajuda-nos a depender de Ti. Ajuda que realmente tudo possa contribuir para o nosso crescimento na fé. Amém. Cuida de nós. Faz-nos sempre melhores crentes, para a glória do Teu nome. Aleluia. No nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é o Deus que tem estado conosco. Ele é o Deus que continuará conosco. Entrega tudo, qualquer que for a tua situação. E essa é a beleza dos testemunhos, que o mesmo Deus que tem feito isso a esse irmão é o mesmo Deus que nós servimos. Aleluia. É um Deus poderoso. É um Deus que para Ele não há barreiras. É um Deus que nos ama
que não olha para as nossas imperfeições, que não olha pela nossa pequenez, mas Ele é fiel. Aleluia. Amém. Ele é fiel e Aleluia. Ele nos ama. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se tudo eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus é Deus. Nós, às vezes, não podemos controlar as circunstâncias que vêm à nossa vida. Mas sabem o que nós podemos controlar? Como nós reagimos a estas circunstâncias. E com esse Deus do nosso lado, nós podemos ir para a frente. Aleluia. Amém.
Não importam as circunstâncias. A nossa maneira é diferente. O nosso coração é diferente. A nossa paz é diferente. Por causa daquele que está em nós. Desse Emmanuel. Desse Deus que está conosco Aleluia. em todo momento. Ele é Deus. Ele é seja o Deus. seu nome. E Ele te ama. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Que Ele continue sendo honrado e glorificado no seio da sua igreja. Que Ele possa continuar sendo adorado no nosso meio. Ele tem feito grandes coisas por nós e o nosso coração transborda de alegria. Meus amados irmãos, hoje a mensagem realmente será diferente. Nós não continuaremos falando sobre o discipulado. Nós regressaremos a esse tema na próxima semana. Mas eu creio que é importante, como igreja, podermos glorificar o nome daquele que tem feito maravilhas no nosso meio. A Ele honras e glória. Eu sei que irmãos que nos ouvem, também no lugar onde estão, em casa, onde quer, em outras partes do mundo, que têm orado por nós, estão dando glórias a Deus. E a gratidão no nosso coração, porque Ele é o Deus que opera mesmo nos tempos de dificuldade, mesmo nos momentos que humanamente sentimos-nos fragilizados. Deus continua operando. E esse é o desafio que eu gostaria de lançar aos nossos irmãos, para que nós possamos confiar cada vez mais no Senhor. A minha fé tem sido fortalecida. A minha confiança em Deus tem sido, é como a expressão, receber um booster, não é? Tornou-se mais forte. Eu dou graças a Deus. E hoje a mensagem será nesse sentido, de nós pararmos e ver a trajetória, o que Deus fez, até chegarmos hoje e termos a bênção de ter o pastor Orlando conosco, louvando a Deus, sem medo, sem receio, sem constrangimento, louvando a Deus, porque Ele tem feito maravilhas. Eu dou graças ao meu Senhor pela sua fidelidade. Fiquemos de pé. Nós estaremos lendo o Salmo 124 nesta manhã. Salmo 124. Nós estaremos lendo todo o Salmo. E eu creio que essa é uma passagem que muito bem se adequa à nossa realidade. Amém? Salmo 124. Diz assim a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Igreja Internacional do Nazareno. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma.
Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Os irmãos podem assentar-se. Querida igreja, irmãos e amigos que nessa manhã prestam culto ao Criador dos céus e a terra, eu quero vos dizer que o propósito desta mensagem é agradecer a Deus pela ajuda que somente Ele pode prover. Sim, meus amados irmãos, agradecer a Deus que tem estado conosco nos bons momentos, mas também agradecer a Deus por ter estado conosco nos momentos de desespero, nos momentos de luta. O salmo que lemos hoje fala precisamente sobre qual deve ser a nossa atitude quando experimentamos o livramento de Deus em tempos de angústia e desespero. No Antigo Testamento, na história de Israel, o Salmo 24 era conhecido como o Cântico dos Degraus. Era um dos salmos cantados nos degraus que levavam ao templo nas grandes festividades. Foi escrito pelo rei Davi, líder em Israel, que desafia o povo a dar graças a Deus pela ajuda prestada no passado, mas ao mesmo tempo para que eles pudessem expressar confiança na ajuda que Deus continuará dando ainda nos seus dias. Sim, meus amados irmãos, esse é um salmo que nos desafia como igreja a nós louvarmos a Deus, a agradecermos a Deus pela sua ajuda no passado, mas também glorificar e agradecer a Deus por o que Ele vai continuar fazendo no presente, e a Ele toda a honra e toda a glória. Davi chamou o seu povo. Ele chama o povo de Israel para testemunhar sobre a proteção e libertação de Deus nos dias de desespero. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. É como que se Davi convocasse todo o povo de Israel e ele lhes dissesse: se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel. De acordo com Davi, Israel não deveria omitir os detalhes da sua vida e de tudo o que tinha acontecido com o seu povo. Ele diz, ora diga a Israel, Davi achou ser necessário que não somente ele como rei, que não somente alguns que faziam parte da elite real pudessem falar das grandezas de Deus, mas ele diz que todo o povo agora era convocado para falar sobre o que Deus estava fazendo no meio deles. Este salmo, de certa forma, é como que o oposto da famosa música de John Lennon, Imagine. John Lennon imaginou um mundo sem Deus ou céu e pensou que seria um lugar melhor. O Salmo 124 imagina o que aconteceria sem Deus e é um quadro de completa devastação. Os versículos 3 a 5 falam sobre o desastre que poderia ter acontecido se Deus não os tivesse ajudado. Ele disse, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós,
elas então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Davi diz que teria acontecido. Ele diz: nós seríamos completamente destruídos se o Senhor não estivesse do nosso lado. Se Jeová, o Senhor Deus, não estivesse do nosso lado. Meus amados irmãos, Ele para e diante das circunstâncias da vida, Ele diz: somente o Senhor. Só Ele que é capaz e que tem sido capaz de tirar-nos dessa situação que nós nos encontramos. Meus amados irmãos, a história de Israel revela como que muitas vezes o povo foi fustigado. Nações se levantaram com um único desejo. Muitos países do Médio Oriente desejaram a extinção da nação israelita. Mas, da mesma forma, Deus continuou agarrado ao pacto com o seu povo de poder proteger Israel e de poder abençoar essa nação. Por isso, o salmista louva a Deus dizendo: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Este salmo é sobre depender de Deus. O salmo aponta Deus como o ajudador do seu povo. E o salmista não busca a sua glória, mas ele glorifica o Criador dos céus e da terra. Davi conclui esse salmo com essas palavras: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Em sua essência, o Salmo 124 ensina que você pode depender de Deus e que deve depender de Deus na sua jornada deste mundo. Você pode e você deve depender de Deus. O salmista nos encoraja a fazer 3 coisas nessa passagem. Afirmar a diferença que Deus faz na nossa vida. A louvar a Deus por sua proteção e libertação. E contar aos outros como Deus nos ajudou. E contar aos outros como Deus nos ajudou. Igreja, como comunidade de fé, nós vivemos dias de grande tribulação, meses que a todos nos afetaram em diferentes níveis. A carta de rejeição ao pedido para a família pastoral, filhos e esposa, continuarem residindo entre nós, que tinha sido rejeitada, nos deixou preocupados. E após a constatação de que mesmo o pastor estava fora de status, veio a trazer um sentimento de grande preocupação. E parece que uma corrente nos engoliu. Como o salmista diz, torrente de água em fúria. Um rio de água em fúria, destinado a nos varrer. Parece que passou sobre nós. Falando com muitos, eu expressei o meu sentimento como um pastor dizendo: parece que um tsunami veio para nos destruir. Num piscar de olhos, tudo ficou às escuras. Haveria algo que poderíamos fazer para mudar a situação? Foi a minha pergunta. Eu me senti miserável, senti-me no chão. Momentos difíceis.
Há muitas perguntas envolvidas no processo, para as quais ainda hoje, meus amados irmãos, eu não tenho resposta. Mas na minha opinião pessoal, isso foi uma conspiração demoníaca contra a Igreja de Deus, contra os seus servos, procurando um advogado que nos aconselhasse quais seriam as medidas a serem seguidas. Meus amados irmãos, parece que agora tudo começou a ficar mais escuro. Parece que o relato que nos vinha, ou os conselhos nos dados, estavam mais trazendo desânimo do que nos animando. Com o avalo da junta da igreja, nós fomos, depois de termos consultado um advogado que falou das impossibilidades também, nós fomos para Boston. Eu, o pastor Orlando e a secretária da igreja. Nós tínhamos enviado os papéis da imigração para que esse advogado pudesse analisar todo o caso. Chegamos lá, ele veio juntamente com o seu grupo, assentaram-nos, mandaram acomodar e ele começou a explicar a situação. E chegou num ponto que nos disse: eu não posso tomar esse caso, porque não há nada que eu possa pegar para levar esse caso avante. O que mais tocou o meu coração foi depois de ele assentar-se com o pastor Orlando. E ele explicou os detalhes de tudo, o que tudo isso implicava. Foi dos momentos que eu não esquecerei. Eu estava ali perguntando a Deus: eu não entendo. Eu não entendo. Nós voltamos para New Bedford. E nesse momento, a secretária da igreja, eu agradeço a Deus pela vida da Belmira, ela continuava falando conosco no carro. E eu creio que era notória para ela o quão devastado o vosso pastor estava. Eu poderia ser como o salmista que escreveu dizendo no Salmo 116: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aperto e tristeza. Esses dias, meus amados irmãos, eu tenho aprendido que continuamos a ser humanos. Sendo humanos, não sou super-homem. E eu realmente reconheço as minhas fraquezas como servo de Deus. Que muitas vezes houve momentos de incredulidade, de desespero. E eu pude me sentir e me identificar como salmista. Cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Uma terceira opção nos foi apresentada. Um escritório de advocacia de Kansas City, que finalmente aceitou o caso. Não foi uma decisão fácil para tomar, para acatar. Mas eu agradeço do fundo do meu coração a junta da igreja, que mesmo nos momentos difíceis em que nós nos reunimos, elas mostraram apoio ao pastor, mesmo em tempos difíceis. E eu guardarei isso no meu coração. Nesses momentos de aperto, talvez os irmãos pudessem perguntar: e o pastor Orlando, qual foi a sua opinião? Como é que ele estava se comportando? Eu quero vos dizer, meus amados irmãos, igreja do Senhor, que o pastor Orlando tinha sido tomado de tamanha calma que até me tinha medo. E eu dou graças a Deus por ele. Meus amados irmãos, ele dizia tudo, Deus sabe tudo, e eu estou descansando em Deus. Eu sei o quão difícil era para ele. Não é? O problema, o maior problema estava sobre os seus ombros. Era a sua família, era Sheila.
Mas eu dou graças a Deus por essa família, que talvez se fosse outras pessoas, a situação seria ainda pior. Ele estava descansando em Deus, mesmo sabendo que se o processo não fosse aprovado, ele teria que abandonar os Estados Unidos com toda a família. E ele não poderia regressar por 10 anos. Ele estava descansando em Deus. E diante das restrições que lhe fora colocado, ele estava procurando fazer o melhor para Deus. Eu tenho sido abençoado pela sua postura. E isso me ajudou de uma forma tremenda que os irmãos nem podem calcular. Muitas perguntas vieram. Será que poderemos, como igreja, cuidar da família pastoral, sustentá-los financeiramente? A resposta, claro que era não. Porque para cumprir a lei nós não poderíamos fazer isso. Mas é nesses momentos difíceis que Deus levanta pessoas nessa igreja que cuidaram do pastor e da família pastoral. E eu dou graças a Deus por essas pessoas. A igreja também estava fazendo tudo o que poderia fazer. Orlando descansava em Deus. O plano desses novos advogados era preparar um novo processo chamado non-pro-tunc, que segundo ela, a advogada, provavelmente teria 10% ou menos de 10% de probabilidade de aprovação. E ela disse que caberá inteiramente ao oficial da revisão dos serviços de imigração determinar se eles aprovarão ou não o caso. Mas eu quero vos dizer que enquanto isso, a igreja de Deus estava envolvida em oração. Minha esposa Elizabeth convocou as mulheres da igreja. E 5:30 da manhã começaram a levantar e continuam ainda hoje, orando ao Deus dos céus para que Ele nos ouvisse, para que Ele nos ajudasse. O grupo de homens de oração também estava orando. Em todos os cultos da igreja, a igreja estava orando. E eu sei que os irmãos estavam orando em casa. Irmãos em Cabo Verde, a igreja de Cabo Verde estava orando. Irmãos em outras instâncias, Holanda e outras paragens do mundo estavam orando. Buscando a ajuda de Deus. A documentação foi enviada. E nós estávamos aguardando. Aguardamos, o tempo passa. E quando chegou a resposta da imigração, de acordo com o que estava se requerendo novos papéis, o meu pensamento foi confirmado. Somente um milagre. Somente um milagre. Para a última tentativa, os advogados nos enviaram outros papéis que deveriam ser assinadas e enviadas de volta para a imigração. Apenas um milagre. Mas, meus amados irmãos, igreja do Senhor, a grande verdade é que o nosso Deus é Deus de milagre. A grande realidade é que o nosso Deus é Deus de milagre. Quando os homens dizem que não há possibilidades, ou quando as possibilidades são ínfimas, o nosso Deus levanta para nos dizer que nada é impossível para Ele. Eu tinha esse peso no meu coração de dizer o meu colega, o pastor Orlando, estando nessa situação difícil, não podendo trabalhar. Agora, nós recebemos um documento dizendo que ele pode trabalhar. Mais do que dizer isso, meus amados irmãos, de acordo com a carta, essa carta nos dizia que
realmente é como se ele nunca tivesse estado nessa situação de out of the status. Agora a expressão já faltou-me. É como que sempre ele esteve legal nos Estados Unidos. Retiraram tudo, como que colocaram uma esponja no seu processo e limparam completamente. Somente o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome. E hoje, meus amados irmãos, Ele está aqui conosco, servindo a Deus, louvando a Deus. O processo ainda não terminou. Mas eu quero vos dizer que Deus continua agindo. Os resultados são animadores. E nós acreditamos que Deus fará uma grande obra. E tudo isso nós dizemos porque o Senhor tem estado do nosso lado. Que diga a Igreja Internacional do Nazareno, que diga os nossos irmãos à volta do mundo que têm orado, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, diga, Igreja, mas Ele tem estado, Ele sim tem estado do nosso lado. E nós temos visto a sua boa mão. E nós continuaremos a descansar nele. E eu dou graças ao meu Deus pela sua fidelidade e por saber que Ele está nesse processo. Pastor Orlando é servo de Deus, juntamente com a esposa Sheila, tem feito um grande ministério nessa igreja. Tem sido de uma ajuda grande e mais do que ajuda. Irmãos fiéis, amigos, confidentes, que amam a causa do Senhor. E eu continuo orando para que todos os empecilhos sejam retirados, para que também possamos ter notícias animadoras de tudo estar preparado para que ele possa continuar trabalhando eles possam continuar trabalhando na igreja do Senhor. A gratidão no meu coração. Eu não sei, pastor Orlando, se gostarias de dar uma palavrinha à igreja nesta manhã. Eu acredito que todos nós temos sido abençoados. Não se preocupem com o tempo da escola dominical. Esse é um tempo que eu gostaria de dar oportunidade. Se alguém gostaria de dar um testemunho, de expressar o que vai no íntimo do seu coração, eu gostaria de poder vos ouvir nesta manhã. Amém? Pastor Orlando? Normalmente eu fico um bocadinho constrangido quando as pessoas falam de mim. Verdadeiramente nós não merecemos nada. E é neste sentimento que sempre fiquei sem nenhuma preocupação daquilo que viria a ser o desfecho ou que tem sido o processo, porque sempre soube que Deus estava por trás de tudo. E quando eu digo isso, eu penso naquilo que Deus tem sido ao longo dos anos sobre a nossa vida, a nossa família. Amém. E a nossa experiência, a nossa vivência cristã nos diz que Deus no seu trono está. Sempre, sempre. E eu tive a oportunidade de conviver e aprender com alguns heróis da fé, alguns já no findar da sua vida, no ministério pastoral, pela idade. Eu tive a oportunidade de aprender com pessoas que realmente me passaram que a nossa fé não depende das circunstâncias. E de que realmente, se continuarmos a fazer a vontade de Deus, nada
será impossível. E muitas vezes eu tive a percepção que durante o processo algumas pessoas se encontravam ansiosas de tal forma que eu não sei se era eu que estava tão descontraído ou eu não me dava importância do processo, mas eu sabia no fundo do meu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esta foi claramente aquilo que me norteou enquanto homem, enquanto pastor. Eu havia dito ao pastor Ramiro que não faz sentido eu, como pastor, mostrar uma certa ansiedade ou a minha descrença naquilo que realmente Deus pode fazer. E se eu vier aqui em cima, como é que eu vou pregar ou falar daquilo que Deus pode fazer na sua vida e não aplicá-lo à minha vida? Eu entendo que aquilo que Deus faz sobre a minha vida depende exclusivamente também da minha fidelidade e minha percepção daquilo que eu tenho, que Deus pode, que Deus fez e Deus pode e Deus continuará fazendo. Eu agradeço ao pastor Ramiro por esta passagem no livro dos Salmos 124, que diz que se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, e acrescentaria ou parafraseia talvez dizendo que se não fosse o Senhor tudo seria diferente realmente. E em alguns momentos, logo quando nós nos deparamos com esta situação, a primeira coisa que veio à minha mente, e falando com o pastor Ramiro, com alguns irmãos e sobretudo com a junta da igreja, eu disse, eu não vou ficar aqui nos Estados Unidos, não fico em nenhum lugar de forma ilegal, porque eu sabia que seria não seria a favor da vontade daquilo que Deus tem para nós enquanto cristãos e sobretudo da minha responsabilidade com a instituição. Mas eu agradeço a Deus porque em meio a toda essa situação eu vi que pessoas estiveram unidas, orando por nós, levantando de madrugada, pessoas nos suportando, sobretudo eu e a minha família. É claro que humanamente eu tinha preocupações no sentido de pensar nos filhos, de toda uma logística aqui, de estarem na escola, crescendo ainda, não entendendo propriamente dito a dimensão dessa situação. Os meus familiares lá em Cabo Verde, amigos, houve momentos até que eu não queria muito apanhar o telefone nem ficar muito a conversar com pessoas. Eu sei que era uma preocupação legítima, mas nós entendemos que às vezes nós somos também influenciados por pessoas que muitas vezes não entendem a dimensão daquilo que Deus pode fazer, do poder de Deus sobre as nossas vidas. E eu dou graças a Deus por todas as pessoas pensando de uma forma ou de outra forma. Eu queria dizer-te que Deus tem todo o poder. Amém. Nós, enquanto cristãos, não podemos... humanamente, nós nos fracassamos, nós nos sentimos que realmente parece que tudo está a se desmoronar, mas Deus está sempre, sempre presente. É a minha experiência que eu tenho tido ao longo dos anos. Não é somente esta situação que eu estou a passar, ou que nós passamos, mas sempre ao longo dos anos temos visto a prova de Deus. E o desafio nesta manhã que eu tenho para você, e mesmo lá em casa, eu queria dizer-te que não deixe de acreditar que o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Esta é a minha convicção. Não conheço o futuro, não sei o que irá acontecer, mas a única coisa que eu posso dizer à igreja é que sempre eu estive com a consciência clara e tranquilo de que Deus, no tempo de Deus, Ele age sempre. Acredite, Deus sempre está presente. A minha convicção, uma pessoa que eu queria muito
também enfatizar pela sua experiência cristã, pela forma como nós conversamos. A minha sogra, a Matilde, a forma como ela entende a vida cristã me tem abençoado muito. Ela sempre, que eu falava com ela, ela sempre dizia, não, esteja tranquilo, todos os dias eu levanto, eu oro para o Ramiro, eu oro por você, eu oro pela igreja, eu oro tudo que está à vossa volta, e certamente Deus, no tempo certo, irá resolver esta situação. E eu queria dizer à igreja, continue acreditando de que Deus no seu trono está. Sejam quais forem as circunstâncias da vida que estejas vivendo nesta hora, não conheço, não sei, nem quero saber. A única coisa que eu quero dizer-te, continue firme nas promessas do Senhor. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha fé tem sido fortalecida. Melhor pastor para servir a Deus e a sua comunidade. E que nós possamos, como igreja, eu disse-vos que Davi chama a Israel para que eles pudessem testemunhar. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, nós somos os israelitas no aspecto espiritual de Deus. E nós somos chamados, meus amados irmãos, também a testemunhar o que Deus tem feito e o que Deus continuará fazendo na vida da sua igreja e na vida do seu povo. Continuamos em oração. Ainda nós estamos nesse processo, mas fortes, confiantes que a vontade de Deus será feita e o seu nome é glorificado no seio da sua igreja. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé para terminarmos o nosso culto e continuamos, o desafio é continuarmos orando, esperando em Deus, porque grandes coisas estão por vir e grandes coisas estarão acontecendo e o nome de Jesus Cristo será glorificado na sua igreja. Pai, nós somos gratos por tudo, ó Deus, que Tu tens feito. Ó Deus, Tu tens mostrado que nada é impossível. Nós temos visto a Tua boa mão diante, ó Deus, dos obstáculos da vida. Tu nos tens desafiado a confiarmos em Ti. Confiar e esperar em Ti. Eu oro, ó Deus, pedindo que cada irmão, cada amigo possa confiar. Tu sabes, ó Deus, da luta de cada um de nós. E nós, ó Deus, também queremos Te pedir que Tu nos ajudas a ver a nossa fé sendo fortalecida para que nas lutas da vida possamos continuar confiando e descansando em Ti. Abençoa o Teu povo, cuida da Tua igreja e em tudo, ó Deus, toda a honra e toda a glória nós Te daremos. Eu peço essas bênçãos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa continuar a abençoar a sua igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus possa nos abençoar e continuar nos ajudando. Eu agradeço a Deus por cada um de vós. Ontem foi um dia especial para mim. Eu fiz o teste na imigração para a cidadania, passei. E agora esperando esse tempo para continuar e poder, para jurar, não é? Eu creio que, não sei o outro, de poder servir melhor como cidadão aqui nessa terra. Continuamos todos, que nós possamos todos procurar fazer o nosso melhor para que a nossa influência possa ser para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe a todos. Domingo abençoado. Espero vos ver na terça-feira no nosso tempo de oração. Deus conosco.